Pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a quinta videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. O tema desta videoaula é Concepções de Ensino de Educação Física. Como se trata de um assunto um pouco extenso e nós não gostaríamos de realizar uma videoaula muito longa, nós dividimos o tema em duas partes. Então, a próxima videoaula e, consequentemente, a próxima semana, nós daremos continuidade ao assunto, abordaremos algumas concepções de ensino de educação física nesta videoaula e aquelas concepções restantes, aquelas que não forem abordadas nessa videoaula, serão abordadas na próxima semana. Muito bem, o objetivo dessa videoaula é que você possa conhecer as concepções de ensino de educação física e que você possa relacioná-las com as identidades que pretendem produzir. Que cada uma destas concepções, também chamadas vertentes da educação física, também chamadas teorias de ensino da educação física, também chamadas currículos da educação física ou teorias curriculares da educação física, cada uma, como vocês verão, pretendem formar determinadas pessoas, determinados sujeitos, determinadas identidades corporais. Nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, nas discussões em sala de aula das últimas semanas e na bibliografia que foi sugerida, nós estudamos a produção cultural do corpo, estudamos a produção das identidades corporais, estudamos as pedagogias do corpo. Quando estudamos as pedagogias do corpo, nós destacamos que a educação física na escola ela faz parte desse conjunto de pedagogias do corpo. Se nós pensarmos que existem várias concepções de educação física, portanto, existem vários sujeitos, ou seja, nós colocamos em ação várias pedagogias do corpo, mesmo dentro da educação física, portanto, formamos sujeitos, pessoas distintas, sujeitos distintos. Tudo bem? Então, é importante considerar que a referência principal desta videoaula e da próxima videoaula não é o texto que está referenciado no nosso programa. A referência principal é esse trabalho, que é um dos produtos da dissertação de mestrado do professor Mário Luiz Ferrari Nunes. Dissertação essa que foi orientada pela professora Kátia Rubio. Como vocês podem perceber, o título deste artigo, Os Currículos da Educação Física e a Constituição da Identidade de seus sujeitos, tem relação direta com aquilo que nós vamos discutir. Entretanto, este artigo tomou como referência principal, ou praticamente a única referência, os estudos culturais. Na discussão que nós faremos aqui, nesta videoaula, e que faremos também na próxima videoaula, e na discussão que faremos em sala de aula, nós não trabalharemos exclusivamente com as contribuições dos estudos culturais. Por isso que o artigo é a referência principal, mas não é só ele que nós estamos aqui, não são somente os argumentos presentes nesse trabalho que serão aqui empregados, mobilizados, aos quais nós vamos recorrer. Bom, existe na literatura, na historiografia da educação física brasileira e também na historiografia da educação física estrangeira, existe algum consenso que a educação física, da maneira como nós a entendemos hoje, ela é criação, os famosos métodos ginásticos, são criações do finalzinho do século XVIII. No Brasil, a educação física se instaura com uma presença bastante significativa no finalzinho do século XIX. Devemos ao eminente jurista Rui Barbosa, devemos a elevação da condição do antigo instrutor de ginástica à condição de professor de educação física ou de professora de educação física. Ou seja, essa transição da ginástica para a educação física foi vivida no Brasil e graças às intervenções de Rui Barbosa, que hoje a educação física, talvez isso viesse a acontecer com o tempo, mas foi graças a ele que hoje a educação física é um componente com o mesmo status
dos demais componentes. Pois bem, nós vamos então recorrer a esta linha do tempo para pensar como que a educação física foi se modificando nesse período, basicamente no finalzinho lá do século XIX, até os anos 30, uma determinada concepção de educação física, e a partir dos anos 40, cada vez com mais evidência, outras concepções de educação física. Nesta videoaula nós não discutiremos todas, um pedaço importante vai ficar para a próxima videoaula. O texto sugerido não dá conta disso, mas nós vamos abordar uma relação direta entre as mudanças da configuração da sociedade, ou seja, as transformações do desenho social, que hoje nós estamos pensando aqui, um desenho social de uma sociedade, né? O desenho de uma sociedade dividida em castas, o desenho de uma sociedade de classes, e na próxima videoaula avançaremos para esta sociedade contemporânea que tem um outro desenho. Por que começar trabalhando, ou seja, aludindo, mencionando a configuração social? Porque entendemos, e vocês estudaram lá no primeiro ano do curso, estudaram didática e estudaram história da educação, então há uma relação direta entre a configuração da sociedade, o sistema econômico dominante na sociedade e a função atribuída à escola. Então, numa sociedade de castas, numa sociedade cuja economia era basicamente agrário-exportadora, você tem uma determinada demanda para a escola. Então, nesta sociedade, como vocês estudaram, como vocês bem sabem, predominou uma escola que colocava em ação uma pedagogia tradicional. Como vocês bem se lembram, centrada na professora, centrada no professor, os conhecimentos deveriam ser assimilados, absorvidos, os conhecimentos seriam transmitidos do professor e da professora a partir daquilo que a ciência oferecia, os conhecimentos deveriam ser apropriados pelos estudantes e pelas estudantes. Na sequência, ou seja, na medida em que nós assistimos à mudança do desenho da sociedade de castas para uma sociedade de classes, na medida em que o Brasil foi se industrializando, e essa é uma referência muito importante, a sociedade foi apresentando uma demanda diferente à escola, a função da escola foi se transformando. Se na pedagogia tradicional a filosofia era uma referência importante, já na pedagogia nova e no tecnicismo educacional, que são concepções pedagógicas vigentes na sociedade de classes, não mais a filosofia era a referência principal, mas a psicologia passou a ser a referência principal. Num contexto de uma sociedade de classes, com a escola recebendo pouquíssimas pessoas, com a escola sendo uma instituição que estava à disposição para aquele pequeno grupo, para aquela casta superior, a maioria absoluta das pessoas que trabalhava na zona rural, a maioria absoluta das pessoas exercia funções que não requisitavam conhecimentos mais elaborados, então a escola tinha pouco a fazer naquele contexto se a gente pensar com a cabeça daquele momento, né? É óbvio que isso é bem difícil fazer, mas segundo a literatura era assim que as coisas aconteciam. Então, naquele contexto, naquela escola tradicional, naquela pedagogia tradicional, naquela sociedade de castas, surge com bastante incidência nos países da Europa continental, não vale para a Grã-Bretanha, surge com bastante incidência nos países da Europa, e esta pedagogia ela é importada para o Brasil, aquilo que se tornou conhecido como currículo ginástico, ou uma concepção de ensino de educação física baseada nos métodos ginásticos. E talvez você pense que você fez ginástica na escola, e certamente você trabalhou com atividades ginásticas na escola, mas ninguém, né, que está aqui assistindo esta videoaula teve aulas baseadas nos métodos ginásticos, ou seja, ninguém viveu o currículo ginástico, e ninguém também é professor ou professora nessa proposta hoje. Ou seja,
O currículo ginástico ele se baseava na apresentação de uma sequência de exercícios pelo professor, pela professora, e os estudantes copiavam essa execução quase que simultaneamente. Este é o método francês do currículo ginástico, que foi o método mais presente na escola brasileira, sobretudo na escola paulista. Os métodos ginásticos eles foram vários, eles não trabalhavam somente dessa maneira, mas essa foi a concepção mais presente nas aulas de educação física, segundo a historiografia disponível. Bom, mas chegando ao processo de industrialização, de urbanização, a mudança no sistema econômico, a organização de uma sociedade de classes, uma nova função para a escola, é evidente que não era possível mais trabalhar a partir da pedagogia tradicional e muito menos a partir dos métodos ginásticos ou do currículo ginástico. O movimento escola novista, como vocês bem sabem, defendia a escola laica, pública e gratuita. Ele abandonou, ou quase abandonou, os referenciais filosóficos que orientavam a pedagogia tradicional e ele se apropriou daquela que naquele momento era a principal explicação para o desenvolvimento da inteligência, que eram os estudos da psicologia do desenvolvimento, os estudos da psicologia da educação, da psicologia da aprendizagem. Então, a escola nova vai apostar no estudante, a escola nova vai olhar para o estudante, a escola nova vai centrar o trabalho no estudante. Então, se a pedagogia tradicional ela apostava na transmissão, ela apostava no conhecimento a ser absorvido, a pedagogia nova, a escola nova, o movimento escola novista, que vocês sabem que também existem várias inspirações para o movimento escola novista, como vocês estudaram nas aulas de didática do primeiro ano, o movimento escola novista vai apostar na ação do estudante sobre o objeto. E é claro que nesse contexto há uma transformação muito grande das aulas de educação física, que é somente a partir da segunda metade, ou logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, somente a partir da segunda metade do século XX, que a ginástica desaparece das escolas e no lugar da ginástica, mas ainda com os mesmos objetivos da ginástica, quase com os mesmos objetivos do desenvolvimento da aptidão física, nós temos com muita força o ensino dos esportes. Os intelectuais daquele momento defendiam o término, né, do trabalho com a ginástica e a implantação do ensino dos esportes, porque numa sociedade industrial, numa sociedade que precisava competir na produção econômica com os outros países do mundo, numa sociedade que precisava de cidadãs despojados, arrojados, que avançassem que progredissem, que se desenvolvessem, nós teríamos que pensar de uma outra maneira a escola e, em consequência, também as aulas de educação física. E é nesse espírito que a educação física faz ainda, no seio desta sociedade industrializada, desta sociedade capitalista, a educação física faz ainda uma mudança importante, que se faz acompanhar das mudanças pedagógicas. Como vocês bem sabem, a escola nova deu lugar ao tecnicismo educacional a partir dos acordos McEuzide, a partir de um outro entendimento do desenvolvimento da inteligência, a partir de um outro entendimento do desenvolvimento das atividades. Então, se a pedagogia tradicional concentrava no estudante, se a pedagogia tradicional concentrava na transmissão dos conhecimentos, se a pedagogia nova concentrava no estudante, o tecnicismo educacional vai se concentrar, vai apostar nos meios para, ou seja, vivemos aí um momento muito importante, muitas de nós foram bastante influenciados pelo tecnicismo educacional no que diz respeito à forma de organização e desenvolvimento das aulas, ou seja, as atividades ficaram no centro do processo e nós passamos a entender que todas as crianças poderiam aprender, todos os jovens, etc., poderiam se desenvolver desde que as atividades fossem bem desenvolvidas. Então, aquela frase tão conhecida que o professor pode até saber muito, mas não sabia ensinar, ou seja, nós pensávamos que ser bom docente, ser um professor que cumpria com as suas
Obrigações era alguém que dominava as formas de ensino, as técnicas de ensino. Então, o tecnicismo educacional também vai ser a referência principal, ser a base para a mudança do ensino de educação física. E surge na educação física dois movimentos importantes. Bastante influenciado por um movimento francês chamado psicomotricidade, também conhecida como educação pelo movimento, também conhecida como método psicocinético. Estas ideias influenciam as aulas de educação física no Brasil, sobretudo aquelas destinadas para as crianças da educação infantil ou dos anos iniciais do ensino fundamental, porque a proposta era que estas pessoas não mais desenvolvessem sua aptidão física, como desejava o currículo ginástico e o ensino esportivo, mas que elas desenvolvessem as noções do próprio corpo, desenvolvessem as noções de tempo, né, a orientação temporal e a relação, que elas compreendessem melhor o próprio corpo, que elas conhecessem e compreendessem melhor o próprio corpo, que elas conhecessem como operar no espaço mais amplo, ou seja, que essas relações com o espaço também fossem aprimoradas e que elas também se organizassem dentro de um certo tempo. Então, surgem, nesse momento, termos como esquema corporal, estruturação espacial, orientação temporal, lateralidade, coordenação global, coordenação específica, coordenação visomotora e um conjunto imenso de atividades que vão contribuir para o desenvolvimento do esquema corporal, para o desenvolvimento da estruturação espacial, para o desenvolvimento da orientação temporal. Então, muitas escolas de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental trabalham hoje com esta perspectiva, ou seja, apostam nas aulas de educação física, que muitas vezes são chamadas, inclusive, de aulas de movimento, ou criança em movimento, ou corpo, gesto e movimento, né, como aparece na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, olham para aquele movimento como meio para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, sociais e, obviamente, psicomotores. Mas nesse contexto e também sob influência da psicologia do desenvolvimento, nós também temos o surgimento de uma outra proposta de educação física, muito presente também nas escolas, com uma grande influência dos trabalhos realizados na própria Universidade de São Paulo. Temos a perspectiva desenvolvimentista, que olhava para a educação física como aquele momento em que as crianças, no primeiro momento, em correspondência com determinadas fases do desenvolvimento, que as crianças aprimorariam as suas habilidades motoras e o aprimoramento das habilidades motoras contribuiria para o desenvolvimento motor. E se a perspectiva psicomotora ela colocava o movimento como um meio para o desenvolvimento dos outros domínios do comportamento, a perspectiva desenvolvimentista centrava o seu trabalho no movimento, porque apostava, entendia que ao melhorar as habilidades motoras, ou seja, ao proporcionar o desenvolvimento especializado das habilidades motoras, haveria também o desenvolvimento das questões cognitivas e afetivas sociais. Então, enquanto a ginástica e o esporte, né, o currículo ginástico e o currículo esportivista olhavam para a aptidão física, o currículo psicomotor e desenvolvimentista elegeram como objeto de estudo o movimento. Pois bem, o currículo ginástico, ao organizar as aulas de uma determinada maneira e ao pretender a melhoria da aptidão física, contribuía para a produção de identidades saudáveis, ou seja, o que se pretendia era o sujeito saudável. O currículo esportivista, ao se organizar de uma determinada maneira, ao pensar nas atividades de uma determinada maneira e ao promover determinado tipo de experiência pedagógica, ele perseguia as identidades vencedoras, os sujeitos vencedores. E a perspectiva psicomotora e também a perspectiva desenvolvimentista, o currículo psicomotor e o currículo desenvolvimentista, ao organizar as aulas de uma determinada maneira, ao desenvolver as aulas de uma determinada maneira e ao ter como objeto
o movimento pensando na melhoria dos aspectos cognitivos, afetivos sociais e motores, psicomotores e motores, este currículo visava o desenvolvimento de sujeitos, de identidades competentes, que é o que nós temos aqui. Então, as identidades pretendidas pelo currículo ginástico, a identidade pretendida pelo currículo ginástico é a identidade saudável, a identidade pretendida pelo currículo esportivista é a identidade vencedora, a identidade pretendida pelo currículo psicomotor é a identidade competente e a identidade pretendida pelo currículo desenvolvimentista também é a identidade competente. Com isso, encerramos esta primeira parte do nosso trabalho e daremos continuidade a este assunto na próxima videoaula. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá!